Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria dar início à Quaresma de São Miguel. Para nós é uma alegria, uma noite muito abençoada, ver cada rosto, cada sim, né, que hoje nós demos, né, e vamos começar, né, uma canção para a gente poder ir preparando nosso coração para essa noite. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, canta com a gente. Reunidos aqui, num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Levanta seus braços, vamos clamar. Vem Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Que bom que você veio. Hoje, enquanto eu rezava, vinha muito forte no meu coração que nós estamos no tempo da graça. Esse é o tempo propício, onde essa consagração a São Miguel, ela quer levantar a sua vida de fé. Olhando para a nossa vida, enquanto seres espirituais que nós somos, nós precisamos entender que nós não estamos aqui e vamos voltar e vamos para o céu. Nós viemos do céu antes que vocês fossem formados no seio da mãe de vocês. Nosso Senhor já conhecia cada um de vocês pelo nome, e Ele aguarda cada um de vocês para voltar para casa. É para isso que nós estamos aqui hoje. O Senhor nos atrai, o Senhor não cansa de nos chamar, e São Miguel Arcanjo vem como nosso intercessor nessa noite, como nosso guerreiro, no levante de fé sobre a vida de cada um de vocês, como está no livro de Daniel. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem escritos no livro.
daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a ignominia, a infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fugirão com o brilho do firmamento, e os que tiverem sido fiéis produzirão muitos no seu caminho, a sua justiça luzirão. São Miguel Arcanjo, ele vem hoje nos chamar para um levante da sua vida de fé, um levante da sua vida de oração, um levante por aquele que você veio pedir hoje, que você veio interceder. Qual é o seu levante? Assim como Miguel, São Miguel Arcanjo, ele fez o seu levante junto à ordem celestial, com um grito, com um brado. Quem como Deus? Você hoje é chamado a esse levante sobre a sua vida. Nesse momento, feche os seus olhos. Nós vamos clamar o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo venha ao encontro da nossa vida hoje. Qual é a causa que você trouxe? Qual é o levante da sua vida? São Miguel Arcanjo se levantou em combate, e ele hoje clama a você: se levante, meu filho, se levante, minha filha, eu estarei contigo no combate. Por isso, vai pedindo ao Espírito Santo: Espírito Santo, venha sobre a minha vida. Eu preciso ser renovado. Eu preciso quebrar esse coração meu que está esquecido, que está brando, que não encontra mais vontade de lutar. Espírito Santo, venha sobre a minha casa, venha sobre aquele da minha casa, aquela da minha casa, que precisa de um levante. Espírito Santo, venha naquela oração que só eu e o Senhor conhece. A minha vida está em tuas mãos. Assim como São Miguel Arcanjo, eu quero me levantar. Espírito Santo, me ajude a me levantar, me ajude a queimar tudo que me afasta de Ti. Espírito Santo, eu sou teu. Eu quero voltar para a casa do meu Pai. Eu estou aqui hoje, Espírito Santo, nesse caminho, mas eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Espírito Santo, abre todas as portas que precisam ser abertas sobre a minha vida, para que eu possa viver o meu batismo real. Muitos hoje são chamados a esse tempo de graça, a esse tempo que o Espírito Santo precisa manifestar na sua vida. Vai clamando, vai ouvindo essa canção, vai levantando as suas mãos, vai levantando a sua voz. É através do brado que você fizer hoje que o Espírito Santo vem ao encontro dos seus pedidos. Dependente
quanto tempo o Senhor tem esperado a manifestação da tua vida sobre os teus, sobre a tua família. É necessário se agarrar nessa consagração junto com São Miguel e trazer esse levante sobre a tua vida. O Senhor falava para mim que tem muitas pessoas que estão aqui hoje que serão usadas num propósito muito grande que Ele quer fazer na vida de vocês. O Senhor falava para mim que existe um levante não só de fé, mas que Ele vai atrair vocês, para que vocês possam atrair aqueles a quem Ele enviar para vocês. É preciso abrir o coração e deixar esse sentido entrar na vida de vocês. O que precisa ser tirado hoje? O que precisa ser renunciado hoje na vida de vocês? O que precisa ser deixado de lado? Qual a mornidão? Qual o desperdício de tempo que tem existido hoje na tua vida? Quanto tempo hoje pessoas perdem na rede social, enquanto o Senhor espera cada um de nós? Nós precisamos ir ao encontro desse chamado. Por isso, vai clamando esse Espírito Santo, vai clamando esse Espírito Santo sobre a vida de vocês. Você que já reza em línguas, vai pedindo ao Espírito Santo, vai clamando em línguas, vai pedindo para que Ele venha derramar hoje um renovo sobre a tua vida, um fogo que vai queimar toda a dispersão, tudo que te tira do caminho do Senhor. Vai dizendo a Ele: Espírito Santo, por quanto tempo eu te esperava? Espírito Santo, como eu preciso de Ti. Vem renovar a minha vida, vem renovar a minha casa, vem renovar o meu relacionamento, vem renovar a minha forma de orar, vem renovar a minha forma de acordar e olhar para o Senhor. Espírito Santo, vem fazer um renovo por completo na minha família, vem fazer um renovo completo na minha vida. Eu me abro, Espírito Santo, ao que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu me abro, Espírito Santo. Você que não reza ainda em línguas, vai falando o nome de Jesus, vai falando o nome de Jesus, vai clamando o nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre nós hoje, derrama o teu fogo, derrama as tuas graças aqui hoje, Espírito Santo. Seu corpo queimar. Algumas pessoas começam a sentir as suas mãos formigarem. É o Espírito Santo confirmando sobre a sua vida que Ele veio em teu favor como um consolador. Ele veio trazer um fogo, um renovo sobre a tua vida. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo que está aqui hoje. O Espírito Santo que vem derramar sobre a tua vida aquilo que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram. Receba sobre a tua vida as graças que o Senhor quer transformar sobre o teu agir. Cante ao Espírito Santo. Abra o teu coração.
grande. Tem uma paz nessa igreja agora. Você estava na dúvida se era para você vir ou não. E você está sentindo essa paz. Acolhe, é de Deus. Podem se sentar. Boa noite. Eu espero que a gente já, nesse tempo, né, já estejamos sentindo um pouco do que vai ser esses próximos dias. Eu vou falar muito rápido para vocês como que vai funcionar a nossa consagração a São Miguel. Bom, hoje a gente está dando início neste dia, onde a gente está aqui com um momento de oração. A gente daqui a pouco vai ter aí uma pregação para falar um pouquinho quem é São Miguel, né? Porque afinal, se nós queremos nos consagrar, né, através de São Miguel, nós precisamos conhecer quem ele é. Para se consagrar a São Miguel, nós poderíamos ir lá, pegar a oração de São Miguel, rezar ela e pedir para ser consagrado. E estava tudo certo. Para quem entende que a consagração é só um rito. Ali eu vou ali, pego e me consagro. Mas nós queremos algo mais profundo. E o que vai acontecer neste caminho de consagração? Então, o que Deus foi colocando no nosso coração e que a gente recebeu as confirmações do Padre, Donizete, né? Que nos deu o sim para seguir com essa consagração. Deus colocou no nosso coração um momento muito mais profundo. Um momento que Ele quer intimidade. E a gente, para ter intimidade com Deus, muitas vezes a gente se utiliza de pessoas que também tiveram essa intimidade. Então a gente tem a consagração a Nossa Senhora, que deu o sim. Nós temos a consagração a São José, que também deu o seu sim. E nós temos a consagração agora a São Miguel. Mas todas elas sempre vai nos levar a Deus, porque Ele é o centro. Então nesse tempo que nós vamos viver, Deus nos chama para intimidade com Ele. E como que vai funcionar isso? Então a gente vai ter o grupo lá, né? Então hoje é o primeiro encontro. Quem está aqui vai ter esse momento também de oração, que eu entendo que é muito especial, isso sela muito. Mas quem também estiver depois assistindo de casa, eu acredito que Deus ele tem as suas maneiras. E Ele também vai tocar aqueles corações que precisam ser tocados. Depois, amanhã, a gente inicia a quaresma. Muitas pessoas vão fazer com Frei Gilson a quaresma e está tudo bem. Quanto mais, melhor. Desde que a gente também tenha a ideia de que a gente precisa centrar em Deus e que a gente não pode esquecer o resto. Porque se a gente ama Deus, a gente precisa ter também os nossos equilíbrios, né? Então, se a gente tem a família, a gente precisa cuidar da nossa família, a gente precisa cuidar do nosso trabalho. Também não dá só para rezar muitas vezes, porque a não ser que alguém aqui tenha a vida consagrada ali e determinada para aquilo. A gente vai enviar diariamente um material. E esse material, ele vai sempre ter um tema para a gente refletir. E a ideia é que esse itinerário nos leve a ter essa intimidade com Deus. Então, um material preparado por nós, aonde a gente sempre vai iniciar todas as vezes, e aí a gente vai mandar o material de como que funciona. A gente sempre vai iniciar primeiro, né, clamando a Santíssima Trindade. Então, sempre chamando, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E após isso, a gente vai fazer a oração para pedir que o Espírito Santo esteja conosco. Por que o Espírito Santo? Porque se eu for ali e fizer a minha leitura somente por uma leitura, às vezes não é o que Deus quer falar, porque muitas vezes a gente pega, senta, mas a gente precisa pedir o Espírito Santo. Isso seja por uma leitura, isso seja também no nosso dia a dia. Então eu também queria trazer muito isso. Tentem, eu sei que às vezes pode ser difícil, né, na nossa rotina, lembrar que existe o Espírito Santo e Ele pode nos ajudar com muitas coisas. Então a gente vai clamar pelo Espírito Santo. Depois a gente vai rezar, agora eu esqueci o nome, mas a oração de São Miguel, a que todo mundo conhece. Depois dessa oração de São Miguel, aí sim a gente vai ali trabalhar o tema. Então a gente vai trazer um tema onde vai estar detalhado. E depois desse tema, sempre vai ter uma reflexão. Então ali vai ter algumas perguntinhas, algo para ir tocando dentro da gente.
possa ir dando esse caminho, né? Então, por exemplo, o primeiro dia ele fala sobre o Deus ser o centro, né? E aí uma das perguntas é: Deus tem sido o centro da sua vida? Ou será que você tem colocado algo no lugar de Deus? E aí a gente vai trabalhar. E aí cada dia depois desse momento, a gente vai fazer a oração da ladainha, a da consagração. Nós vamos fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. E também vai ter sempre algum propósito ali para o dia. Então sempre muito relacionado àquele tema. E o que a gente precisa para esse tempo? A gente precisa, primeiro, do Espírito Santo, porque é até uma das coisas que a gente vai também tratar nesse caminho, que sem a graça a gente não consegue. A gente achar que a gente vai fazer esse caminho sozinho, a gente não vai fazer. Então a gente precisa pedir o Espírito Santo. Então hoje, daqui a pouco a gente vai fazer uma pregação, depois vai ter mais um momento do Espírito Santo. Pede do fundo do coração, para que Ele possa estar com vocês nesse período que a gente vai caminhar. Que não seja só um desejo seu, mas que se Deus te trouxe aqui, fala: Senhor, me dá força, eu quero ir até aquele fim. Então, a gente vai ter esse momento, né? E aí a gente vai caminhando. E com esse caminho, a gente vai ir adentrando. O que a gente precisa pedir? Ajuda para ter fidelidade. Então, o que a gente dá de dica, né? Tenta separar um espaço propício para você fazer esse tempo. Tenta separar um tempo. Se possível, que seja a primeira coisa que você faça, para que você não deixe que outras coisas ocupem esse tempo para Deus. E a ideia, né, e o que Deus colocava muito no coração é que esse começo, eu gravei alguns vídeos já, e na gravação, que a gente também vai mandar um vídeo, porque às vezes tem pessoas que têm mais dificuldade de ler, e aí vocês conseguem acompanhar na gravação. Ela dá em torno de uns 15 minutos. O que Deus colocava no coração é que se a gente começar com uns 15 minutos, quando a gente chegar lá no dia da nossa consagração, a gente vai poder dar passos ainda maiores e a gente vai continuar. Um outro ponto muito importante é, na Basílica a gente vai estar tendo a Quaresma. Então, durante a Santa Missa, o padre vai rezar algumas orações. Ele vai rezar a consagração e ele vai rezar Augusta Rainha. Ele não vai rezar a ladainha. Então, se alguém for conseguir fazer aqui na Basílica, essas orações dá para rezar também junto com o padre. E a gente também vai ter às 6 horas da tarde o Santo Terço de São Miguel. O que o padre, quando nós conversávamos, e é sempre algo que eu sempre trago muito no coração em todas as consagrações, né? A gente tem missa todos os dias na Basílica, às 7 da manhã e às 6:30 da noite, e no domingo algumas missas a mais. E muitas vezes a gente não separa esse tempo. Se a gente soubesse a preciosidade da Santa Eucaristia, a gente talvez buscaria ali com mais frequência. E quando eu fui falar sobre a consagração com o padre, uma das coisas que ele trouxe é para a gente tentar fazer esse propósito de buscar. Talvez você não consiga todos os dias, mas quantos dias da semana você consegue estar ali na Santa Missa? Eu não consigo à noite, mas eu consigo às 7 horas da manhã? Eu não consigo estar na Basílica, mas será que eu consigo estar em outra paróquia? Então que a gente busque nesse tempo também, que a gente quer o centro, buscar a Eucaristia. Por quê? Porque a Eucaristia ela vai nos dar essa força para dar essa continuidade, porque vai ter dia que vai ficar corrido, mas a gente precisa ter a fidelidade. Então esse vai ser o nosso caminho. No dia, a gente vai fazer esse caminho, a gente não vai, a gente a princípio pensou em pular o domingo, mas o padre não vai pular o domingo e a gente vai fazer um caminho corrente, então não vão ser só 40 dias, vai ser do dia 15 até o dia 29. Porém, a nossa consagração ela vai acontecer no dia 27, que é um domingo, na missa das 18h30. A gente vai passar depois mais informações. O que a gente precisa nesse tempo também? Para que a gente possa se consagrar, a gente vai ter que estar confessado. Então, se vocês puderem já buscar a confissão agora no começo desse caminho, para já começar o caminho fortalecido, busquem, para que quando chegue mais próximo a gente também busque ali para ir na hora da consagração. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa? A gente ainda não viu como que vai ser, se a gente vai ter uma camiseta, se não vai ter, mas a gente também manda no grupo. Se a gente for fazer uma camiseta para São Miguel, a gente ainda precisa pedir força para ele, para dar tempo nesse período a gente conseguir organizar tudo, porque dá trabalho. Mas vale a pena, porque é para Deus. Então eu espero do fundo do meu coração que Deus possa tocar cada um dos corações de vocês que estão aqui, de quem for depois assistir,
Que esse seja um tempo verdadeiro de transformação na vida de cada um. E mais do que isso, na vida da família de cada um de vocês. Eu realmente desejo que o Espírito Santo possa reinar em cada casa. Então, eu peço do fundo do meu coração que vocês não esqueçam em momento nenhum que existe o Espírito Santo. Ele pode ajudar muito mais do que a gente imagina. E a gente esquece. A gente está também se consagrando a São Miguel. E a gente também precisa lembrar que existem os anjos. Que eles também podem nos ajudar. Então, que a gente também nesse tempo peça para que Deus possa nos ajudar a ter intimidade com eles. Seja São Miguel, que é a quem a gente quer, porque ele foi o anjo que bateu ali e falou quem como Deus, né? Ou seja, ele colocou Deus como centro, ele não quis, como inimigo, tomar o lugar de Deus. Mas nós temos outros anjos. Nós temos São Gabriel, São Rafael e temos o nosso anjo da guarda. Então, nesse tempo também vai pedindo para o seu anjo da guarda te ajudar a ter essa experiência com os anjos. Eu vou chamar aqui agora à frente o Alisson, que vai falar um pouquinho pra gente sobre São Miguel. E eu queria pedir para que vocês ficassem um minutinho em pé, para que a gente nesse momento pudesse pedir o Espírito Santo para que as palavras do Alisson sejam sementes no nosso coração, para que ela bata, ela caia e que ela frutifique, para que dessas palavras que ele vai falar aqui hoje, nós possamos levar isso também para frente. Porque vocês aqui é o exército de São Miguel, né, que o Mestre fala, se nós somos exército, nós temos que também levar isso para frente. Aqui eu tô aqui hoje, amanhã pode ter outras pessoas, às vezes na sua paróquia, que a gente lembre que nós somos chamados. A gente rezava aqui um pouco antes sobre, para que quando eu falar que seja você, talvez você não vai vir aqui falar uma vez aqui na frente, mas que você peça também para Deus, né? Que do que você escute aqui, que Deus leve esse fruto para sua casa, às vezes numa conversa. Deus vai te mostrar a hora que você vai usar isso. Então eu quero pedir o Espírito Santo sobre a vida do Alisson, sobre todas as palavras que ele vai falar aqui pra gente. Que as palavras dele possam frutificar em nossos corações. E que São Miguel possa proteger ele e a família dele nessa batalha, né? Porque quando a gente está ali para fazer a vontade de Deus, muitas vezes nós somos tocados, né? Ali pelo inimigo. Mas que São Miguel possa proteger. Eu peço ao Espírito Santo que você venha sobre a vida desse seu filho. Eu peço, Espírito Santo, que você possa ir colocando o seu desejo no coração dele. Se algo que ele preparou não for do seu desejo, o Espírito Santo incomoda para que ele faça a sua vontade. Eu te entrego neste dia de hoje, mãe, a vida do teu filho e te peço, venha com seu manto sobre ele e interceda por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar. Boa noite a todos. Meu nome é Alisson Santos, sou casado, tenho aqui comigo a minha família, meus 3 filhos, minha esposa. E hoje é uma graça muito grande estar aqui para falar sobre São Miguel Arcanjo. A minha caminhada, a minha história com Deus começa com São Miguel Arcanjo. Mas não tem como falar de São Miguel sem falar de combate espiritual. De acordo com o nosso catecismo, um duro combate contra os poderes das trevas atravessa toda a nossa história. E como o Senhor disse, há de durar até o último dia. Então nós precisamos entender como surge esse combate, como surge essa luta contra o mal.
como surge até mesmo o mundo. Muitos se confundem e acreditam que tudo começa com o pecado de Adão e Eva. No entanto, o mal já estava presente ali, antes mesmo da queda de Adão. E nós veremos isso na palavra. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses a respeito das nossas pregações, das nossas formações. Se você já prega a palavra, se você evangeliza, ou se você sente no coração esse desejo, em algum momento as nossas pregações, as nossas formações precisam chegar na palavra. Porque eu tenho ficado muito triste, muitas vezes, encontros, pregações, grupos que pregam, mas não usam a palavra de Deus. Cita, como vem na mente, mas não lê. A palavra precisa ser proclamada. Não é uma palavra qualquer que eu posso deixar de lado, não. A palavra ela precisa ser proclamada, porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra sustenta. É palavra de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando a palavra de Deus é deixada de lado, nós corremos um grande risco de achar que nós somos o ponto de referência. Então, em algum momento, mesmo que seja um pequeno versículo, as nossas pregações, as nossas formações precisam chegar na palavra. Para você que trouxe a sua Bíblia, pega em Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim. A respeito desse acontecimento, o nosso catecismo vai nos explicar que por trás da desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora oposta a Deus, a qual por inveja os faz cair na morte. E olha, o catecismo ele faz questão de dizer que é unânime, presta atenção. A Escritura e a tradição da igreja veio neste ser um anjo decaído, chamado Satanás ou diabo. Ou seja, o diabo é autor do pecado, porque é por meio dele que o mal entra no mundo. E assim nós compreendemos que a origem do mal, a origem do pecado, não está primeiramente em Adão e Eva, mas nessa revolta, nessa desobediência, nessa voz sedutora que ali no jardim já quer desviar eles do caminho de Deus. Então o mal que nós chamamos de mal moral nasce dessa recusa consciente da vontade de Deus. E só pode ser atribuído a criaturas dotadas de inteligência e liberdade, ou seja, nós seres humanos e os anjos. Mas vamos entender melhor isso, entendendo também a figura de Lúcifer. Diversos escritos nos falam de um anjo que tinha o nome de Lúcifer. Segundo esses escritos, havia nesse anjo uma beleza muito maior, muito mais grandiosa do que dos outros anjos. O relacionamento dele era um relacionamento diferente, um relacionamento especial. Ele conhecia a Deus melhor do que qualquer outro anjo. Embora ele não gozasse da visão beatífica, que é a visão que os bem-aventurados gozam hoje, ou seja, ele ouvia a voz de Deus, mas ele não contemplava o rosto de Deus. Mas mesmo assim, o relacionamento dele era muito mais especial do que dos demais anjos. E por estar acima dos demais, ele mesmo percebia que havia nele algo especial. Ele percebia que o relacionamento dele
era muito diferente do que o dos outros anjos. E isso não tinha nenhum problema, porque nele resplandecia, nele brilhava a beleza de Deus. Todos aqueles dons, toda aquela beleza, toda aquela grandeza, era o próprio Deus que havia confiado a ele. Mas mesmo sendo tão perfeito, mesmo sendo tão grande, mesmo tendo uns dons muito maiores do que dos outros e tendo um relacionamento muito mais profundo, esse anjo não permaneceu fiel ao nosso Criador. Então ali ele decide falar, dizer, proclamar um não a Deus. E o pior, outros anjos o acompanharam nessa decisão. E a decisão deles é definitiva. Diferente de nós, que podemos nos arrepender, para eles não tem mais arrependimento. Alisson, para o inferno existe arrependimento? Não, não existe. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 393. É caráter irrevogável da sua opção, e não uma falha da infinita misericórdia de Deus, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. A escolha deles foi uma escolha consciente e definitiva, que já não é possível voltar atrás. Mas a pergunta que vem ao coração: o que levou Lúcifer e os outros anjos a rejeitarem o amor de Deus, a rejeitarem a vontade de Deus? E ao longo dos séculos, muitos teólogos tentaram entender isso. E nós encontramos assim duas possibilidades, duas teses que são mais aceitas para nos explicar como que esse relacionamento foi quebrado. A primeira tese se trata de uma prova pela qual todos os anjos deveriam passar. E ela considera a possibilidade de que Deus tenha revelado de maneira antecipada para Lúcifer o plano da encarnação de Jesus Cristo. O Filho de Deus se faria homem, inferior aos anjos. Iria sangrar, iria suar, sentir sede, sentir frio, sentir calor, sofrer toda a nossa condição humana, com exceção do pecado. E dentro dessa revelação, algo pode ainda ter agravado mais: o fato de que o Filho de Deus nasceria de uma mulher, de uma virgem, e esta mulher estaria acima de todos os anjos. Os anjos que superam em perfeição todas as criaturas teriam que se submeter a uma mulher, e o Verbo se faria carne. Então, por esse motivo, eles disseram um não a Deus. Essa tese é questionada por alguns teólogos, por alguns santos, porque eles afirmam que a encarnação de Jesus ela só aconteceu porque o pecado entrou no mundo. O que isso quer dizer? Se ainda não havia pecado, não precisávamos de um Salvador. A segunda tese, a mais aceita, é que o pecado de Lúcifer foi um pecado de soberba. Inclusive a Sagrada Escritura nos dá indícios sobre essa possibilidade. Quando São Paulo vai descrever os atributos que deve ter um bispo, ele nos dá ali um detalhe, ele nos dá ali um indicativo do motivo da queda do diabo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Que o bispo não seja um recém-batizado, para não acontecer que se ensoberbeça,
incorra na mesma condenação que atingiu o diabo. Nessa passagem fica claro que São Paulo está nos dizendo que o pecado de Lúcifer foi um pecado de soberba. Por pura soberba, por se achar, talvez não melhor, mas no mesmo nível, ele diz um não a Deus. Ele quer se igualar a Deus. E por esse motivo houve uma batalha. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Essa a gente vai ler na palavra. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. E o dragão combateu junto com os seus anjos. O significado da palavra Miguel é quem como Deus. Então, quando Miguel se levanta e se opõe ao diabo, é esse grito sendo proclamado: quem como Deus? Qual é a resposta? Ninguém como Deus. Mas vamos continuar no versículo 8. Ele, porém, foi derrotado, e eles perderam seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Eu quero lembrar que o Apocalipse é um livro atemporal. O que isso quer dizer? O Apocalipse trata de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. Então essa batalha, da qual o diabo e todos os anjos decaídos saíram derrotados, ela continua acontecendo pela minha e pela sua salvação, pela minha e pela sua alma. Vamos a alguns versículos adiante. Versículo 17. Enfurecido contra a mulher, o dragão começou a combater o restante dos filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Não sou eu que estou falando dessa batalha. Enfurecido contra a mulher, o dragão começou a combater o restante dos filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então Satanás procura nos arrastar para a mesma desobediência que ele. Ele não quer que a gente viva uma vida de santidade, mas ele quer que a gente tenha uma semelhança, mas uma semelhança diabólica. A partir do momento que nós nos colocamos a caminho, ele vai nos atacar. Primeira coisa que precisa ficar clara. Mas então, se eu não me colocar a caminho, ele não vai me atacar? Não dá para fazer acordo com o diabo. Não é possível. Você estando na presença de Deus ou não, você será atacado. Mas a diferença é que quando nós estamos na presença de Deus, nós temos uma garantia de que nós seremos vitoriosos. E o interessante dessa batalha é que ela não diminui em nada o poder de Deus. Muito pelo contrário, ela deixa claro que nenhuma criatura pode se opor ao nosso Criador em igualdade de condições. O diabo até tentou, mas ele saiu derrotado. E como ele sabe que contra Deus ele nada pode, então só resta nos atacar e nos levar à perdição. Nosso querido Papa Francisco,
Após 4 meses de pontificado, junto do Papa Emérito Bento XVI, ele consagrou o estado da cidade do Vaticano a São Miguel Arcanjo. E olha o que ele nos diz, um pedacinho do discurso dele. Embora o diabo tente sempre ferir o rosto do arcanjo e a face do homem, contudo, Deus é mais forte. A vitória é sua e a sua salvação é oferecida a cada um. No caminho e nas provações da vida, não estamos sozinhos. No caminho e nas provações da vida, não estamos sozinhos, mas somos acompanhados e amparados pelos anjos de Deus. Então, nessa caminhada de muitas quedas, de muitas falhas, de muito desânimo, nós temos anjos para nos acompanhar. E o que esses anjos desejam? Eles desejam aquilo que Deus deseja, ou seja, eles desejam a nossa salvação. Por que isso precisa ficar claro? Porque os anjos não estão aqui para fazer favores. Infelizmente existe uma cultura popular de até mesmo pedir para o anjo da guarda, até para a Virgem Maria, arrumar vaga de estacionamento, fazer favores, como se desse para domesticar os anjos. Eles não são plantas, não são animais de estimação que a gente pode domesticar, que a gente pode dar ordem. Eles estão aqui para nos acompanhar no caminho até o céu. Outro erro muito comum, fazer uso de nome aos nossos anjos da guarda. No ano de 740, a igreja emitiu um documento proibindo essa prática, porque muitas pessoas estavam invocando demônios para junto de si, para dentro de casa. Então a igreja deixa claro, os únicos nomes que podem ser invocados: Miguel, Rafael e Gabriel. Passou disso, está contra o ensinamento da igreja. Nós precisamos tomar cuidado. Não estão aqui para fazer favores, não são animais de estimação, não são plantas. Estão aqui para nos ajudar no caminho de salvação. E dentro desse caminho de salvação entra a nossa responsabilidade. E olhando para São Miguel, que foi o primeiro guardião da fé que nós professamos hoje, nós vamos entender aonde entra essa responsabilidade. Segundo os teólogos, durante aquela batalha, São Miguel de um lado e Lúcifer de outro, anjos que estavam do lado de São Miguel passaram para o lado de Lúcifer, anjos que estavam do lado de Lúcifer passaram para o lado de São Miguel. Isso várias vezes, até que fosse traçado uma linha divisória, até que aquela escolha fosse realmente definitiva. Mas aonde que eu quero chegar com isso? São Miguel permaneceu firme, lutando contra o maior e perfeito anjo criado por Deus. Segundo os teólogos, São Miguel era o menor, o mais improvável, mas mesmo sem entender nada, mesmo combatendo o anjo mais perfeito, o anjo de luz, ele permanece fiel à vontade de Deus. Então, com São Miguel, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos servir, entendendo ou não, compreendendo ou não, nós precisamos servir. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ser servos. Eu me recordo que teve uma época que todo mundo era ministro de cura e libertação. Parecia que era moda rezar por cura e libertação. Infelizmente, alguns se perderam na caminhada. Tinham os dons autênticos, mas que hoje não estão mais na caminhada. Alguns não eram desse ministério, era apenas um estado. Mas da mesma forma que havia ali como que uma moda para rezar por cura e libertação, hoje está levantando também uma moda nova, que é a do espírito de liderança. Ninguém quer mais ser servo. Todo mundo tem espírito de líder. A maioria das pessoas tem espírito de líder, ninguém quer servir mais. E olhando para São Miguel, nós precisamos entender que o nosso primeiro chamado é servir. Não só para São Miguel, né?
Todas as consagrações que nós fazemos aqui, nós vamos enxergar isso de maneira muito latente. O nosso primeiro chamado é servir. Não entendo nada, não sei aonde isso vai dar, mas eu preciso permanecer fiel à vontade de Deus. Outro exemplo, esse posicionamento de São Miguel. Ele não foi pela cabeça de nenhum outro. Ele sabia da missão dele. Ele sabia que ele deveria permanecer fiel a Deus. Então ele se posiciona, dizendo não a Lúcifer e aos outros anjos decaídos. E quanta coisa que Deus está esperando cada um de nós se posicionar, e que a gente não tem coragem, que a gente vai deixando, quantos pecados que a gente vai trazendo, quantas decisões que a gente precisa tomar, mas que a gente vai tardando e não nos posicionamos. Um grande exemplo: se Deus pedir o teu namoro para você que namora, você tem coragem de romper com esse namoro? Porque infelizmente muitas pessoas pediram um namorado ou um namorado para Deus e hoje estão em pecado. Se Deus pede esse namoro, você tem coragem de romper com ele? Ou o primeiro lugar da tua vida já não pertence mais a Deus? Porque muitas pessoas têm insistido em relacionamentos quebrados. Alguém tem que falar. Relacionamentos que você já vê que nasce morto, está dando errado, está te afastando de Deus. Eu posso dizer uma coisa com toda a certeza do mundo: quando casar, piora. Se não te apoia hoje, não vai te apoiar depois. O pessoal do ECC que podia falar isso com muito mais propriedade que eu. Essa ilusão de achar que quando casar vai melhorar, vai me apoiar, vai me ajudar mais, eu sinto muito, a maioria não vai. Tende a piorar, e muitas vezes está dando sinais, mas nós já nos tornamos dependentes emocionais de pessoas, e nós não temos coragem de romper com aquele relacionamento. Nós não temos coragem de nos posicionar como São Miguel se posicionou. Primeiro Deus. Primeiro Deus. O resto tudo vem depois. Outro exemplo, que eu prego isso desde o grupo de jovens. Há 11 anos na caminhada. Eu me recordo que eu pregava isso lá no comecinho. Nunca gostei de assumir muita coisa na igreja. Nunca fui muito fã disso, porque eu sempre vi que isso traz uma certa, não sei se seria a melhor palavra, mas uma certa carga para a vida daquelas pessoas. Porque não tem como você ser bom em todas as coisas. As pessoas muitas vezes acham, mas a gente põe o pé e Deus põe o chão. Sim, mas nós temos limites. E eu creio que a grande maioria seja igual eu, porque eu estou pregando para pessoas, para seres humanos, não estou pregando para anjo. E ao longo dessa caminhada, muitas vezes rezando para famílias, para casais, para pessoas, o que a gente percebe? Muitas pessoas, muitos dos problemas familiares são frutos de uma sobrecarga. A pessoa está em tanta pastoral, está em tanta coisa dentro da igreja, que ela não tem tempo para a família. Alguns até usam da igreja para fugir da família. E aí a pessoa vai falar, mas é tribulação, não é combate não. Eu sinto muito, tem coisa na nossa vida que o demônio erga a mão e fala, eu não tenho nada com isso. Preciso dizer isso. Tem coisas na nossa vida que são frutos das nossas escolhas. Nós vivemos um combate, ele se aproveita dessas decisões, ele se aproveita desses. A gente quer dar um passo maior que a perna. É claro que ele se aproveita disso, mas tem coisas na nossa vida que basta uma decisão. Posicionamento não é só falar sim, é saber dizer não. Posicionamento não é só dizer sim, é saber falar não. Eu já estou sobrecarregado, eu já estou nos meus limites, eu não posso assumir mais uma função, porque eu preciso trabalhar dentro da minha casa. E muitas pessoas estão fugindo de casa, vêm para a igreja para fugir de casa.
E isso tende a trazer consequências piores, porque a gente começa a usar o sagrado para fugir da nossa primeira missão, que é a nossa casa. É saber dizer não. Durante aquela revolta, Deus podia ter dado um basta em tudo aquilo. Podia ou não podia? Mas Ele não fez. Quem que teve que se levantar e dar um basta naquela revolta? São Miguel. Tem coisas na minha e na sua vida, Deus não vai deixar o trono dele lá no céu e vai vir tomar uma decisão no nosso lugar. Tem coisas na minha e na sua vida que Deus não vai fazer no meu lugar. Ele dá graça, Ele sustenta, mas a decisão é minha. Oração. Orar e agir. Oração e ação. Então a gente precisa aprender a nos posicionar. Eu tenho uma admiração muito grande por pessoas que quando recebem algum convite falam não. Porque ali mostra que já existe um equilíbrio. Mas muitas vezes nós queremos que Deus desça do céu e faça aquilo que compete a nós fazer. Ele poderia ter dado um basta naquela revolta, mas Ele deixa São Miguel se levantar. Assim como Ele espera uma decisão de cada um de nós, porque decisão é pessoal. E se você quer tomar essa decisão, vai ficando de pé. Porque o Senhor não nos trouxe aqui para nada. O Senhor não nos trouxe aqui sem motivo, mas o Senhor nos trouxe porque Ele tem um plano para cada um de nós. Dependente da nossa história, dependente das nossas dificuldades, Deus nos trouxe aqui nessa noite, sabendo o nome, sabendo as limitações, sabendo as dificuldades de cada um. Mas foi Ele que nos esperou. Não fui eu que te chamei, não fui eu que te convidei, mas o próprio Deus. Porque Ele tem algo para a nossa vida. E assim como São Miguel, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos aprender a nos posicionar, assumir nosso chamado, assumir nossa responsabilidade. Porque o que tem de pessoas sendo chamadas, mas que não querem assumir responsabilidade. Não é possível que todas as pessoas que pulam de grupo em grupo, de missão em missão, de retiro em retiro, Deus não chame para nada. Chamar Deus chama, mas não quer se posicionar, porque no fundo ainda tem uma linha que prende ao pecado, ainda tem algo mal resolvido, e Deus continua chamando mesmo assim. Assim como Ele chamou nessa noite. Quem como Deus, diante dele os joelhos se dobram. Quem como Deus, diante dele as muralhas desabam. Quem como Deus, Ele pode tudo realizar. Deus agindo, quem impedirá? Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele adoração pelos séculos sem fim. Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele adoração pelos séculos sem fim. E nessa certeza de que Deus é maior do que tudo, repete comigo: eu, Alisson. Fala o seu nome: eu, Alisson. Em nome de Jesus, renuncio a Satanás, autor de todo mal, de todo pecado e pai de toda mentira. Eu, Alisson,
Em nome de Jesus, renuncio a toda escravidão, a todo medo, a toda ansiedade, a toda angústia, a toda preocupação. Eu, Alisson, em nome de Jesus, renuncio a todos os poderes do mal sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus relacionamentos, sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre os meus sentimentos. Nesta noite, Senhor Jesus, eu me posiciono e peço que agora, neste momento, o Senhor elimine todo o mal sobre a minha vida, sobre a minha família, toda sentença de morte, de destruição, toda sentença sobre os familiares, sobre a minha vida financeira, caia por terra nesta noite. Senhor Jesus, toda sentença de divórcio, de desunião, de intriga, de briga, de adultério, de separação, seja agora aniquilada. Eu peço, Jesus, toca não somente em mim, mas na minha família, na minha casa, até mesmo naqueles que não me apoiam, que não me entendem, ou que têm buscado falsos deuses. Nesta noite, Jesus, eu me posiciono em nome da minha família. Eu rompo pelo poder do teu sangue com todas as forças espirituais do mal sobre a nossa família. Eu peço aos servos que já vão se posicionando. Conforme Deus for movendo, vai dando essa liberdade. Nós pedimos, Senhor, o Senhor caminhe sobre essa assembleia, com os teus anjos, comandados por São Miguel e pela Virgem Maria. Nós pedimos, Senhor, que toda sentença de destruição, Senhor, tudo aquilo que tem oprimido pensamentos, oprimido vidas, oprimido famílias, Senhor, nessa noite, seja agora arrancado, seja agora destruído. Senhor, é o São Miguel, São Rafael, São Gabriel, combate por nós, Senhor. Combate pela nossa família, combate nas nossas casas, Senhor. Combate, Senhor, todos esses pensamentos de agitação, de medo, de insegurança. Jesus, toca agora, Senhor. Coloca anjos, Senhor, para nos proteger desses pensamentos de medo de assumir nosso chamado, medo de nos posicionar, medo de dar mais um passo em direção a Deus. Nós pedimos, Senhor, que com os teus anjos de batalha, toca, Jesus, nas nossas mentes, toca nos nossos sentimentos, toca, Senhor, no nosso lar. Se houver algum tipo de consagração, se houver algum tipo de consagração ao nosso, Senhor, foi ingerido, Senhor, algum tipo de bebida, de alimento consagrado, toca agora, Senhor, com as tuas mãos e arranca, Senhor, pelo poder do teu sangue, Jesus, todo mal sobre a vida desses filhos, todo mal, Senhor, que estava mantendo eles escravos e cativos, todo mal que estava impedindo eles, Senhor, de se posicionar, seja agora arrancado, Jesus. Toca, Senhor, com as tuas mãos ensanguentadas, com os teus anjos, Miguel, Rafael e Gabriel, Senhor. Toca nas famílias, nos matrimônios. Tira, Senhor, toda divisão das casas, toda divisão das famílias, toda divisão, Senhor, dentro das famílias, seja agora arrancado, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo está causando, Senhor, toda discórdia, toda agitação, Senhor, tudo aquilo, Jesus, que está sendo usado para ferir, para machucar, para oprimir esses teus filhos, arranca agora, Jesus, com as tuas mãos.
pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamento de desistência, sentimentos de desânimo, Senhor, até mesmo vícios, Senhor, que estão escravizando esses teus filhos. Toca agora, Senhor, com os teus anjos, Senhor, com o teu exército, Senhor, comandado por São Miguel, São Rafael, Senhor, e pela Virgem Maria. Liberta esses teus filhos de toda a escravidão, Senhor, até mesmo a escravidão, Senhor, de sentimentos, filhos que estão dependentes de relacionamentos errados, relacionamentos abusivos. Toca, Senhor, libertando de toda a dependência emocional, Jesus, toda a dependência, Senhor, de pessoas, dependência de remédios, dependência, Senhor, que não seja somente de Ti. Toca, Jesus, toca, Senhor, libertando, Senhor. Quantas correntes precisam ser quebradas, quantas correntes precisam ser rompidas, e nessa noite nós pedimos, Senhor, arranca agora, Senhor, até mesmo correntes na vida financeira, Senhor. Pessoas têm passado por dificuldade muito grande na vida financeira. Toca agora, Jesus, rompendo essas barreiras, rompendo essas muralhas, Senhor. Destrói, Senhor, todo espírito de fracasso, de desânimo, de briga, de discussão, Senhor. Espírito oprimido financeiro da família, e muitas famílias vivendo em pé de guerra, muitas famílias divididas. Senhor, toca agora, Jesus. Toca, Senhor, nessas famílias, nessas casas, nesses corações. Eu navegarei
Vai dando liberdade a esse Espírito Santo. Se você não recebeu a oração, mas deseja receber, pegue o seu braço, por favor. Vai orando em línguas, vai dando essa liberdade, vai deixando o Senhor conduzir, vai deixando o Senhor te usar, te preencher, te sustentar, vai dando essa liberdade para você que sabe e deseja, deixa o Espírito Santo te conduzir nessa oração tão simples.
fizeram em mim. Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Quantos corações machucados, tua presença cura. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. E quanta dor, pessoas que se afastaram, pessoas que você não amava, mas ama até hoje. Bastou você falar um não e se afastaram. Isso dói até hoje. Pessoas que deveriam te apoiar nas coisas da igreja, mas que infelizmente não apoiaram. E isso tem doído. Isso tem pesado ainda hoje, porque você se sente só, você se sente abandonado, sem forças, e realmente estava sem força, mas o Senhor nessa noite, Ele não está só devolvendo, mas Ele está dando as forças e os meios necessários para que a gente continue perseverando. Você que já chegou a buscar ajuda em lugares que não professam a nossa fé, lugares de ocultismo, de magia, e você ainda veio pensando, né? Nossa, mas eu preciso romper com isso, mas parecia ser algo tão difícil. E o Senhor nessa noite Ele está libertando pessoas de maneira ordenada. Você não deve nada. O seu preço foi pago pelo sangue de Jesus. Quando eu fui preparar essa pregação, quem me conhece sabe que eu sou muito sincero no meu jeito de falar, e com Deus não é diferente. Eu falei, Senhor, está me incomodando, porque parece que eu estou falando tanto do diabo. Eu não queria seguir essa linha. Por que seguir essa linha? Mas o Senhor falava uma coisa que é necessário para mostrar que Ele é derrotado. É necessário para mostrar que São Miguel, sendo o menor, quando ele se levantou e se posicionou, eu dei ali a força, eu dei ali o poder necessário para ele vencer aquela batalha. Então é necessário divulgar e anunciar que o inimigo é derrotado. Os lugares onde a gente passa, as famílias que têm recebido a nossa oração, os irmãos podem confirmar, a única coisa que a gente está fazendo é anunciar que ele é derrotado, e hoje não seria diferente. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Guardemos. Se você foi nesses lugares, mas você se arrependeu, buscou a confissão, você não deve nada para o diabo. Muitas vezes a pessoa dá muito crédito para o diabo, parece que ele é maior do que Deus, e não é não. Deus é mais. Ele nos liberta, Ele nos cura, Ele nos restaura do jeito dele. Nessa calmaria que o Senhor liberta, liberta. Nessa calmaria o Senhor cura, cura, porque Ele não precisa fazer barulho. Você que muitas vezes já passou aí por um atendimento e veio até aí com esse receio, né?
Será que eu já fui liberto? Será que eu já fui curado? O Senhor está falando nessa noite que já. Toma posse. Entenda uma coisa, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para que a gente tome posse da cura e da libertação que Ele está fazendo na minha vida. Os teus familiares que não quiseram te acompanhar, através de você, vão ser tocados. Mas Deus precisa começar em alguém. Se estão mexendo com o ocultismo, se estão fazendo o trabalho, entrega para Deus. Se você já foi nesses lugares e traz esse arrependimento, o Senhor já te libertou. O inimigo é derrotado. Ele não tem poder na nossa vida. Só se a gente der poder para ele. Aí é outra conversa. Mas ele não tem poder. Se você traz vícios, está escravizado, está no vício, está prostrado, é uma decisão. Se é o cigarro, joga fora. Se é bebida, evita pessoas, evita lugares. Mas tome uma decisão, tome uma atitude, e o inimigo ele vai perdendo as garras da nossa vida. Há um tempo atrás, anos atrás, a gente fez uma formação. Eu esperava ver qualquer pessoa aqui hoje, menos essa pessoa, era muito improvável. E no final da formação, tinha um teatro. E aí era para simular um grupo de oração. Um foi chamado para pregar a palavra, um foi chamado para ficar na música. Ninguém me conhecia. Eu fui chamado para fazer a oração, para rezar com uma pessoa. Naquele teatro, naquela brincadeira, para concluir uma formação. E naquela brincadeira, Deus curou aquela pessoa. A pessoa testemunhou no final que tudo aquilo que ela trazia no coração dela, Deus tinha curado ali através da nossa oração. Aonde que eu quero chegar? Se brincando, fazendo teatro, brincando de rezar, Deus cura. Imagina numa noite igual a essa. Deus não cura? Claro que cura. Só que o inimigo ele tende a passar e querer pôr dúvida no nosso coração. Será que eu fui curado? Será que eu fui tocado? Será que Deus ouviu a minha oração? Não, não tem será não. Ele ouviu, Ele curou, Ele libertou. Toma posse. Se todo mundo quiser ir para o lado de lá, vai com Deus. Mas seja como São Miguel, permaneça fiel. E o resto, Deus cuida. Amém? Bom, pessoal, vou pedir para vocês sentarem um minutinho. Eu acho que acabou, olha. O microfone falou, não quero mais. Bom, todo grupo que a gente faz aqui, a gente sempre pergunta se alguém quer partilhar alguma coisa. Então, eu sempre comento que às vezes numa partilha, às vezes Deus não usou o Alisson para trazer algo no coração, mas usa outros irmãos. Então, eu queria saber se alguém tem algo que viveu aqui neste tempo e queira partilhar aqui na frente hoje. Bom, então a gente vai estar encerrando. A partir de, acho que hoje à noite, a gente já libera lá no grupo, para vocês começarem aí esse caminho. No dia 24 de setembro, nós teremos o nosso último encontro, que será um encontro presencial. Esse encontro vai ser com o Padre Donizete, e eu espero verdadeiramente que todos vocês, perseverem. Aqueles que estão aqui hoje venham também nesse encontro, e aqueles que não conseguiram vir hoje também que possam participar. Provavelmente o encontro vai ser na Basílica, chegando mais próximo da data nós vamos avisar, e vai ser um momento de adoração, para que a gente possa selar todo esse tempo que a gente viveu aí nessa quaresma. Então, a gente terminou um pouquinho mais cedo, eu acredito que o Espírito Santo queira que muitos de vocês vão dormir, porque eu acredito que muitos aqui podem amanhã começar a fazer a quaresma com Frei Gilson. E aqui não é, essa questão de modificar,
mas é que a gente realmente quer fazer esse caminho, né? Como o Alisson comentava, é importante que a gente tenha a intimidade também através da palavra e tudo mais. Então esse tempo também, junto com essa formação, a cada dia ele vai ter os propósitos, né? Junto com cada formação a gente sempre traz uma palavra e temos um dia ali desse momento. Então que a gente possa aproveitar também, né? Por mais que estão fazendo esse caminho conosco de consagração, mas que vocês se sentirem tocados ali de fazer com o Gilson, façam, né? Não é um caminho à parte. Amém? Então estivemos e permaneceremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.